Sejam bem-vindas, então, vamos para a aula de hoje. Primeira aula, código X, multiplicação. E aí? Titi na área. Código X, essa aula. Tá fazendo essa tarefa, vou nem ficar perguntando, tá? O que é o código X? O mais impressionante sinal da matemática. O Einstein falou o seguinte, que a oitava maravilha do mundo é o juro composto, ele é multiplicado. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Existe o sinal do mais, do menos, da multiplicação e da subtração. O que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta e vai escrever mais, menos, divisão e multiplicação. Você vai escrever assim no menos, pode ir, eu vou falar bem de boa pra você pegar. Mas você vai colocar poupador. O cara que gosta de juntar dinheiro, ele nunca vai ficar rico, mas ele vai ter um controle legal. O cara que poupa mais, com mais, com mais, com mais, 900 anos fica rico. O cara que é menos, subtração, você vai pôr aí, consumidor. É o cara que só fica comendo a semente, comedor de semente. Divisão, é a pessoa insana, facciosa. Multiplicador, é o cara que eu tô caçando. Se você for tentar ser mais, menos e divisão, você ficar com esses três, você nunca vai ser multimilionário, nunca vai ter uma prosperidade cabulosa. Onde que tá a prosperidade? No X. Nas frutas tem X, no rio tem X, na terra tem X, no seu corpo tem X. Tudo que é artificial vai ficar mexendo com menos, mais e divisão. Não, eu vou juntar dinheiro aqui. Você juntou dinheiro, é mais. Em 120 anos não transborda com não vai ficar cabuloso financeiramente. Você vai somando devagar. Aquele papo de grão em grão é que a galinha enche o papo, aquele papo é furado. Olha que interessante. De grão em grão, que a galinha enche o papo. Esse papo é furado. Sentido ambíguo. O papo da galinha é furado e quem fica contando isso também é furado. Parece que é muito divertido, mas não é exponencial. É isso que eu quero que você entenda. De grão em grão, a galinha enche o papo, só que o papo é furado. Se você for um poupador, não sabe, por exemplo, aplicar dinheiro, não sabe multiplicar, que é no X, o que vai acontecer? Vai viver uma vidinha que tem que ficar juntando e ficando com escassez. Consumo. Todo trabalhador, quando eu ouço a palavra trabalhador e consumidor, eu entendo a mesma coisa. É o cara que dá o sangue dele por conta de um recurso para jogar esse recurso em um lugar. Esse cara chama-se consumidor. É o cara que subtrai. Ele pega a vida dele, deposita como crédito e subtrai aquele crédito transformado em dinheiro. Tipo, ele vende 180 horas, ele subtrai aquele dinheiro para gastar e não para plantar. Tem base num cara desse não. Esse é idiota. Não o trabalhador, mas o cara que faz isso. O faccioso, o cara de divisão, ele não consegue ficar firme num casamento, ele não consegue ter sociedade, ele não consegue ter nada. Tudo dele é divisão, divisão, divisão. E tudo vai por água abaixo. Eu sei que alguns de vocês não tem um parente aí próximo ou cônjuge na mesma linha que você. Não se desespere. O primeiro que acordar em casa vai salvar todo mundo. Não adianta, não é com força nem pelo poder, mas é pelo espírito. Então não fica tentando convencer com palavras. Resultado vai convencer, resultado cura. O que é o código dessa aula? Código X. Nós precisamos multiplicar. Quando eu falo precisamos, é você, porque eu já estou fazendo. O que é o olhar? Em tudo que você põe a mão, tem que ter um olhar multiplicador. Senão eu estou fora. Só pra você ter uma ideia. Se eu, por exemplo, eu tô olhando uma casa na praia pra comprar. Aí alguém fala, nossa, essa casa é top. A primeira coisa que eu penso é desfrutando dela. A segunda é, essa casa, ela precisa pôr ela pra alugar. Alguém fala, nossa, mas que pão duragem. Não é, é o tal do código X. Se eu tenho uma casa de praia que custou, sei lá, alguns milhões, e essa casa não me retorna nada, só dinheiro que vai, isso aí é o quê? Ou é divisão, dependendo do nível, ou é subtração. Então, tudo que a gente põe à mão, a gente tem que o quê? Aprender a capitalizar. Não é ficar vendendo a família, os meninos, nada disso não. Só que se você não tem um olhar X, você faz igual o Johnny Depp. Johnny Depp, o ator mais bem pago do mundo, nessa época dele aí, ele pegou 600, foi mais de R$ 1 bilhão que ele ganhou de filme. Acabou o dinheiro dele. Ele foi comprando mansão só dando despesa, ele não aplicou o dinheiro, não multiplicou o que ele fez, ele pegou um patrimônio de 650 milhões de dólares, jogou no lixo. John Travolta, Nicolas Cage e Johnny Depp, 3 carros da terra quebraram, porque eram o quê? Facciosos, subtração e divisão. Aprende o código, Titi. Código é X. Olhar multiplicador. Bateu o olho e fala, isso aqui multiplica? Não, então eu tô fora. É o que eu mais faço. Eu saí da minha cidade de Goiânia, poderia estar lá até hoje. Tava tudo bem pra mim. O problema é que eu falei, vou pro lugar mais caro do Brasil e esse lugar ele vai multiplicar. Por causa do olhar. Pra onde você tem que ir? O que você tem que fazer? O que dói aí? Faz aí na tarefa. O que dói pra você nesse olhar que seu ainda que tá errado, mas que nós vamos corrigir agora? Deixa eu bater um colírio aí, chama código X. Aí, quais foram os insights aí do código X? Ô Pedro, eu só não entendi o da divisão faccioso nos exemplos que ele deu. Não compreendi. Não sei se alguém poderia explicar para mim.
por favor. Alguém que pegou aí que possa ajudar. Eu complemento também lá. Você disse divisão, isso? Isso, a da divisão. Você fala que é uma pessoa facciosa, que está sempre dividindo, Então, ele certo? deu exemplo até dos atores lá, né, que quebraram, mas eu não entendi. Dividindo como, assim? Compartilhando? Ele deu um exemplo no caso de uma pessoa que é casada, que daí se divorcia, então divide Ah, os tá. bens. Ele dá exemplo, né, deu exemplo dos atores que juntaram uma grande quantidade, mas não souberam aplicar, e aí tiveram, né, a retração de todo o patrimônio que construíram. Tá, entendi. Ok? Obrigada. Em outras oportunidades, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite. Em outras oportunidades eu vi ele falando sobre isso também como o ato de dar sem aquela história, sabe? Dar e Sem ensinar a receber? pessoa a pescar. Oi? Não, eu achei que fosse o dar e receber, mas é sem ensinar a pessoa a pescar, no caso, né? Isso, sabe? Aquela história de dar sem realmente o ato de doar, né? De ensinar, de fazer a pessoa conseguir correr atrás. Simplesmente você divide ali, mas ela não vai gerar nada aquele dinheiro, vai gastar, vai consumir, gastar, né? Se fosse custo, voltaria de alguma maneira. Vai ter um gasto ali, mas não vai multiplicar, não vai somar, só vai ter o consumo, né? Legal. Show de bola. Então vamos detalhar um por vez ali. O que vocês entenderam do sinal de mais? Do cara que é poupador. Quem pode falar aí? Posso falar? Manda ver. Estava numa discussão ontem até sobre isso. Nesse momento de crise é que você descobre se você fez o correto ou não. A maioria das pessoas acham que estão numa situação ruim, o empresário, né? Eu vou falar de empresário. Empresário do meio tradicional, não. Porque ele acredita que o negócio dele não está vendendo. E, na verdade, ele estava só de grão em grão. Ele tinha, com sua receita mensal, dinheiro para pagar um mês. Então, ele estava usando uma solução de curto prazo para resolver o problema de longo prazo. Esse costume da gente não multiplicar aquilo que a gente tem para crescer, né? Nos trava sempre nessa situação. Vamos esquecer a pandemia. Vamos imaginar que você foi hospitalizado, você ficou um mês fora da sua empresa e ela não produz, ela depende de você, alguma coisa assim. Então, a gente tem que entender que o grão em grão você leva muito tempo para manter o mesmo padrão que você tem ou até pior. E que o multiplicador é a pessoa que entende que ela tem que trabalhar com algo que seja duplicável, que seriam franquias, séries ou o sistema. Ele tem que trabalhar para mim, eu não tenho que trabalhar para o sistema. Então, enquanto nós somos exércitos de um homem só, nós vamos continuar remando contra a maré e não saindo do lugar. Então, vai muito em contradição de uma coisa, um ditado, e é junto com de grão em grão a galinha enche o papo. Lembra de que o porco só engorda às vistas do dono? Isso também é da mesma cultura de grão em grão a galinha enche o papo. A gente sabe que o negócio anda bem quando o dono está presente. E é o que acontece com a empresa quando o dono fica ausente. Ela morre. Então, a partir do momento que ele entende que ele tem que duplicar, ele delega o conhecimento e o sistema para que ele não morra sozinho, né? Que o legado dele tenha sobrevivência. Entendi muito bem esse capítulo, esse X, né? Esse código aí, como sendo assim. Beleza? Show de bola. Ele traz a questão de que a pessoa que vai guardar dinheiro, mesmo que fique 120 anos aí, que é o tempo que a gente tem nessa vida aqui, ainda assim não será suficiente para viver realmente uma vida extraordinária, né? Então é o poder realmente da multiplicação. E se a gente pegar, a gente pode fazer uma ponte lá com a parábola dos talentos, né?
Conseguem Com fazer essa ponte certeza. aí? Sim, com certeza, faz muito sentido. Show. Todo mundo sabe a palavra do talento aí, né? Se não souberem, me avisa que daí a gente conta rapidinho aí, mas acho que todo mundo sabe. Outra coisa também, quem gosta de poupar e tem dinheiro na poupança? O cara que tem dinheiro na poupança hoje, ele tá. Só para avisar quem tem dinheiro na poupança. Porque a inflação ela está maior do que o valor da valorização que você tem investimento na poupança. Então, no mínimo, tem que fazer uma aplicação aí de renda fixa. Mas se você não tiver, se você tiver só dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Foca no somar, ali, né? No poupar o dinheiro. E o menos, o código menos lá, como que vocês entenderam? Entendi como gastador, né? O consumidor sem freios ali, sem decisão, o cara que consome por hábito, né? Perfeito. O que mais, gente? Eu vejo também, Pedro, como alguém que age por impulso, física, materialmente, emocionalmente, né? Entendo dessa forma também o sinal de menos. Perfeito. Gasta dinheiro onde não necessariamente necessita, Luísa. Exatamente, o dinheiro, energias, né? Quando se trata de questão emocional, às vezes o estresse, discussões, o querer ter razão, enfim, levando para um lado mais emocional. Perfeito. Aqui ela trouxe para uma outra pegada, para uma outra perspectiva também, né? Não necessariamente só na base do dinheiro, mas para questões de bola. A grosso modo, ele coloca que o cara que é o código, o sinal de menos ali na realidade, é o cara que come a semente, né? Tudo que ele cria, ele come. Não dá tempo de produzir, né? E se a gente for analisar para o lado do cara que é o trabalhador, é o cara que produz o mês inteiro para pagar a conta no final do mês. Certo? O que mais? O divisor lá, então, a pessoa insana, como ele colocou lá, facciosa. O que vocês entenderam? Vocês não entenderam? Vocês querem que eu solte o vídeo de novo lá? Me ajuda aí, gente. Podem falar, não tem certo e errado. Lucas, fala para nós o que você entendeu lá. Vou começar, igual o professor de sala de aula, começar a chamar pelo nome. Você tá falando do faccioso? Isso. É divisão, né? Eu Isso. vejo pessoas que não conseguem firmar nenhum tipo de trato, nenhum tipo de contrato, pessoas que estão sempre saindo fora, não conseguem manter o que falam, e são pessoas que só dividem as coisas, elas não somam com você, elas não necessariamente te prejudicam, mas elas também não ajudam, elas estão sempre pulando fora, né? Eu já tive contato com várias pessoas assim, que não conseguem firmar nenhum pacto, nenhum. Tudo que combina, não, beleza. Quando chega no meio, desiste, sai fora. Então eu vejo que o cara que divide, ele faz isso, sabe? E isso é ruim para um grupo. Por exemplo, quando a gente tem um divisor desse num grupo, ele pode levar outros com ele divide o pensamento do pessoal.
Então, aí vale também o pessoal de quem está em união e quem está em unidade, né? Às vezes a gente acha que está em unidade, está em união, e tem um cara que divide o grupo, e aí a gente sabe que uma casa dividida luta contra si mesmo, né? Então, o que, para mim, o que divide é o pior. Não é nem o que subtrai, porque o que subtrai, ele dá um pouco de desespero, o gastador, mas o que divide, ele é terrível. Tem que tomar cuidado com divisores. Excelente colocação. Ô, ainda bem que você chamou, hein, Pedro? Deu uma O clarificada. cara tava com um puta insight aí guardado, meu. Você viu Caramba, só? perfeito, Lucas. Aqui Caramba, mano. é feeling. Tamo junto, Eduardo. Tamo junto, galera. Valeu, Pedro. Pegou o código perfeito aí, meu. Viu? Além de ter inteligência, tem que ter feeling também, viu? O cara tava com a bala na agulha ali, como dizem. O que mais essa parte que vocês pegaram, gente? Do código... Depois do Lucas, ninguém precisa falar nada, não. Pode seguir o próximo vídeo aí. Não, maravilha. Agora nós temos que falar do código X, né? Que é o mais importante ali. O que vocês pegaram aí? Aproveita, Aldemar, já que você abriu o áudio aí, manda para fora aí. Eu não estava conseguindo abrir o áudio. Eu abri e fechei e estou aqui pelejando para abrir de novo. Ué, cara, código X, né? Multiplicação. É o caso da Ixi, a palavra exponencialidade, né? A gente tem que... A gente tem que trabalhar com esse tipo de negócio, que é exponencial em todos os sentidos. É o que ele colocou aí, é sempre multiplicação, sempre multiplicando, multiplicar talentos, multiplicar dinheiro, multiplicar negócios e por aí vai. Show de bola. E aquela parte onde ele coloca assim, que diz que não adianta você fazer com força, mas sim com espírito, né? Que você não vai conseguir convencer ninguém, mas é os resultados que vão trazer a cura. O que vocês entendem sobre isso? Essa é a parte mais legal. Porque se você faz e as pessoas te veem fazendo, é muito bacana. Por exemplo, uma coisa que eu fiz na semana passada, que foi uma postagem no Twitter. Eu já vi uns 4 ou 5 empresários fazendo. Então, e empresários que estão aqui no nosso meio, que sabem, que viram, que fizeram e que tá tendo resultado também. Então, a gente tem por obrigação de mostrar os nossos resultados sempre para incentivar novas pessoas, para mostrar que essas pessoas também são capazes, né, e que basta ter na vida nada se cria, tudo se copia, né? Então vamos lá, a gente já está tudo pronto aí. De bola. Mas quando você mostra o teu resultado, as pessoas vão achar que você é arrogante, que você está querendo se aparecer. Como que você pensa sobre isso? Ou não só você, né? Estou jogando aqui só para a galera responder, só para a gente tirar mais coisa aí dessa cartola aí. Ô Pedrão, podem pensar, não tem problema não. Eu sei que eu não sou. Eu não tenho esse tipo de... o Aldemar ele tá falando. Mas eu não ligo não. Pode falar de mim. Eu resto para ele depois. Mas bola para frente, vamos ver quem mais quer falar. O que mais aí, gente? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou falar? Então,
eu vejo que o código X aí que ele está colocando, né, da exponencialidade, ele é tão bacana. Pegando aí o conceito bíblico, né? Gosto mais. Tem uma passagem na Bíblia do código X, para mim, eu acho que é uma das mais poderosas. Em determinado momento, Pedro chega para Jesus e pergunta para ele assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? Tem um contexto aí, porque o judeu ele entende assim, que um homem justo, um homem bacana, um cara que procura fazer as coisas todas dentro do conforme, agir corretamente, mesmo se esforçando para ser assim, a expressão é essa, ele erra, ele peca pelo menos 7 vezes ao dia contra alguém. Aí, nesse contexto, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Porque a lei, né, indicava-se que pelo menos 7 vezes. Irmão é a pessoa que é próxima de você, tá, gente? A pessoa que você não quer magoar, você quer tratá-la bem, e mesmo assim você, por alguma razão, por omissão ou falta de tato, alguma coisa, você acaba ali ofendendo a pessoa, magoando. Jesus fala para ele, aí o código, Jesus fala para ele, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa, para mim, é a melhor chave, a melhor destravada do código X que está na Bíblia. 70 vezes 7, você deve multiplicar tudo, realmente, inclusive quando você precisa reparar alguma coisa. Eu acho que isso é muito bacana. A gente fica até sem jeito de falar. Boa noite para todos, tudo bem? A gente fica até sem jeito de tomar a palavra depois de tanta, né? Viu o Lucas aí, o Aldemar, agora o Gelson. Estão me ouvindo? E Pedro? Estou te ouvindo perfeitamente. Todo mundo silencia porque chegou a voz da sabedoria. Manda bala, Geraldo. Nós estamos te ouvindo, mas parece que o Pedro caiu. Eu vi que parou aqui, o próprio Gelson também parou. Não, eu parei mesmo porque para deixar você falar, estava nessa hora mesmo. Manda bala. Pode falar, pai. Porque, de qualquer forma, meu pai também não. O pai não travou, não. Pode falar, porque está gravando, depois o Pedro consegue assistir no gravado. Ok. Esse código X aí me fez lembrar daquela, né, nossas Open, né? Alguém falando sobre que a gente começa caçando e depois plantando. E é uma verdade, né? Porque quando você planta, você multiplica. Coincidentemente, desci lá na minha horta e tinha um pé de feijão com umas 20 daquelas, né, bagas de feijão. E aí eu falei assim, eu vou colher e vou tirar uma foto. Mas aí acontece que chegou aqui, mas eu estou comentando isso. O único grão plantado, cuidado, ele se multiplica, está lá mais de 50. Então, essa é a multiplicação, né? Que é o plantio. E o plantio depende de uma boa semente também, do cuidado, do trato, né? E isso é uma verdade. E aí você tem a multiplicação de diversas formas, fazendo, eu acho, principalmente trabalhando em equipe, dividindo as tarefas, passando informação, e você se torna um multiplicador. E, assim, um multiplicador e também um divisor, né? Porque quando você faz isso, você acaba dividindo o seu conhecimento, os seus resultados, e, ao mesmo tempo, potencializando, fazendo uma potencialização, uma multiplicação exponencial. É só esse exemplo que eu vi hoje, né, ao vivo e a cores. Está lá o pezinho de feijão lindo, cheio de vagens, sequinhas, bonita, bem cuidado. E aí eu fiquei refletindo. Não sabia nem o tema da aula de hoje,
mas fiquei refletindo sobre atitude que dá resultado. Parece que o Pedro ainda não voltou. Otávio, queria falar alguma coisa, Otávio, para nós aí? Na verdade, eu cheguei atrasado e não vi a aula. Mas, falando sobre fatores multiplicadores, né? Acho que tudo tem um potencial de multiplicação nativo, né? Eu compararia até com o termo duplicação que a gente usa no nosso negócio. Serve para tudo. Talvez o cuidado esteja no que eu estou multiplicando, né? Mas eu posso estar fora do contexto por não ter visto a aula. Show de bola, gente. Voltei aí. É bom que eu saio, porque daí sai bastante coisa. Maravilha. Alguém tem mais alguma coisa para falar dessa parte? Deus, só vou revisar aqui as perguntas e vamos para o próximo vídeo daí. Só uma coisinha para o Geraldo. Geraldo, você não divide, você compartilha a palavra em vez de divisão, vamos usar ela como compartilhamento. Gratidão. Exatamente. Estavam me faltando as palavras. A única forma de exponencializar o que a gente faz é dividindo informação, dividindo conhecimento, e aí a gente multiplica, né, em relação às outras pessoas. Então, nem sempre dividir é algo ruim, como foi posto dentro do vídeo, né? Então, é só um ponto de vista de como você olha, e aí depende muito da questão do contexto. Mas a divisão, ela é boa no sentido como, né, o Aldemar falou ali, já veio esse insight com relação a isso. Quando você divide conhecimento, quando você divide amor, quando você divide, né, coisas maravilhosas, isso geram frutos, então gera multiplicação. Isso aí, ele diz que transborda os conhecimentos, isso mesmo. Deixa eu só ver aqui que a Karina colocou aqui a questão de incentivar os outros, né? Que é bastante importante, porque com os resultados dos outros, isso nos incentiva a ter novos resultados. Então, isso que nós fazemos dentro do nosso empreendimento, desse reconhecimento, né, que é uma das palavras, eu acho que é fantástico em relação a isso. Show de bola. Mais alguma coisa aí, gente? Eu acho que é interessante pontuar uma coisa aqui, é o seguinte. Às vezes a gente é interpelado com relação à questão da caridade, sabe? Você podia ajudar fulano, beltrano, cicrano, financeiramente, né? Vamos dizer aqui. Ajuda financeiramente e tal, e faça o bem para ele. E não se preocupe se ele vai fazer um bom ou um mau uso do recurso que você está colocando nas mãos daquela pessoa. E esse recurso, gente, ele pode ser financeiro, pode ser intelectual, é um recurso. Eu acho que, do ponto de vista de quem detém o recurso para doar, ou melhor, multiplicar, é uma irresponsabilidade. Você simplesmente colocar uma vara na mão de uma pessoa que está com fome e não falar com ela, olha, essa vara você tem que usar no rio, você tem que ter um processo, você tem que pescar para que te dê um resultado para matar a sua fome. Então, muitas vezes, eu me sinto incomodado, por exemplo, quando alguém chega e pede uma ajuda de recurso financeiro, uma ajuda mais direta. Recurso financeiro, e eu me sinto na obrigação, às vezes, de falar assim, poxa, tá, legal, eu vou te ajudar com esse dinheiro, para quê? É para matar uma fome temporária? Ok, é louvável e tudo, mas e amanhã? Amanhã você não vai estar com fome de novo? Essa é a minha principal preocupação, né? Quando eu sou interpelado nessa questão dessa ajuda. E isso vale também para a questão do conhecimento. A gente demora um pouco a entender isso, até mesmo no negócio da AMA.
nesse nosso negócio. Quando eu entrei, eu tinha o Pedro lembra muito bem, né, Pedro? Tinha uma necessidade, era muito mais uma necessidade minha do que a necessidade do outro. Eu tinha uma necessidade de ajudar as pessoas, de querer ajudar, e muitas vezes, não, esse negócio é bacana, eu tenho que mostrar, e fui mostrando, saí mostrando para todo mundo, o que não é ruim, né? Você mostrar para todo mundo. A questão aí é a motivação, né? Muitas vezes a gente oferece uma ajuda, vamos chamar dessa forma, né? Uma ajuda para um terceiro, para uma outra pessoa, muito mais como um alívio pessoal, né? Como se diz assim, eu fiz minha doação de hoje, eu fiz minha caridade de hoje, então a minha cota com Deus está legal, né? Para quem é cristão. Ou a minha cota com a minha consciência está legal. E a gente realmente não está, de fato, preocupado com a pessoa que vai receber o recurso, né? Eu acho que é um ponto que vale a pena a gente pensar. Então, nesse momento, a gente está sendo divisor. Eu estou tirando, aquela pessoa vai consumir, seja o recurso, ou seja o dinheiro, o intelectual, seja o que for, e não vai conseguir multiplicar de alguma forma. No outro dia, ela vai estar com fome, seja do que for, novamente. Então, essa preocupação de que o recurso será bem aplicado também cabe a quem detém o recurso em primeira mão. Eu acho que é só isso. Não sei se eu me fiz ser claro, mas é algo que eu percebo, principalmente por ser cristão, e muitas vezes a gente é cobrado até por essa posição. Você faz ou não faz caridade? Legal. E aí a gente pode colocar a questão do terreno, né? Onde você está semeando. O terreno pode ser fértil, como pode não ser fértil, né? Ele pode gerar frutos, como ele pode não gerar frutos. Então depende muito do terreno onde você semeia. Bom, as perguntinhas aqui, então, temos que ser exponenciais, complexos sinais de cada tipo de atitude das pessoas. Você entendeu que as pessoas de mais, de menos, de divisão e de multiplicação. Então, vocês vão colocar ali os entendimentos de vocês aí, as anotações. O que dói para você nesse seu olhar que ainda está errado é que nós vamos corrigir agora. Para onde você tem que ir? O que você tem que fazer? Como você vai ripar o seu cérebro para olhar para o código X? Então, ele salienta que você tem que ter sempre um olhar multiplicador. Será que e aí vai de encontro com o que o Gelson acabou de falar, será que essa pessoa que eu vou fazer uma doação, ela vai multiplicar isso ou ela vai comer essa semente? Né? Então, vai de encontro aí, dentro dessa contextualização aí. Tudo que a gente põe à mão tem que aprender a capitalizar. Você já é exponencial? Modele 3 pessoas que são exponenciais e anote o que elas fazem com isso. Então, aprender a olhar para as pessoas que são exponenciais e tirar aí o que tem de melhor de cada uma delas. Ok? Alguma dúvida aí? Vamos para o próximo. Aqui, código de identificação, código Y, então. Vamos lá? E aí, Titi na área, tamo junto, tá doideira as aulas, né? Vai só piorar cada vez mais. Agora é o código Y, só uma curiosidade. Y, W e K não são originais do alfabeto brasileiro, foram incorporados, tá? Só pra você ter uma ideia, se você pegar uma Bíblia, você nunca vai achar Y, nem W, nem K nela. Isso aí veio da língua americana e aí foi incorporado à língua brasileira, tá? Até para absorver vários nomes da informática e tudo mais. Esse código Y, a expressão, o código hoje é o código Y. Pablo, a palavra que você vai falar não começa com Y, mas ela termina, você vai lembrar disso aqui que vai fazer toda a diferença. Quando você aprender essa parada aqui que eu acho que é agora, quando eu falo acha que você tem que fazer as tarefas, se não fizer não aprende, não flui. O faça você mesmo. O que é faça você mesmo? Você vai ver essa expressão a partir de agora, às vezes você via e não percebia. É um D, um I e um Y. Escreve ela aí. Do it yourself. DIY. Esse D e Y significa em português faça você mesmo. Vou te explicar. A NASA a vida inteira era a que mandava, desde a década de 60 é a que mandava no espaço. E aí pessoas começaram a fazer o faça você mesmo. O que é? Elon Musk começou a lançar foguete e agora tá fazendo a NASA ficar chocada. O Elon Musk é o dono da Tesla. Dono da Tesla, da Solar City,
e dono da SpaceX. Eu fui lá, tive na empresa dele em Cabo Canaveral, chocante, cara. Tem uma empresa de lançamento espacial. O que aconteceu? Outro cara, dono da Amazon, tem a Blue Origin. Outro cara do Faça Você Mesmo. O que acontece? A corrida espacial já não é governamental mais, é empresarial. Olha o nível que o negócio ficou. Por causa do Faça Você Mesmo. E é interessante o Faça Você Mesmo, que é esse código Y, porque quando você sabe fazer, você também sabe pôr preço. Você sabe ganhar dinheiro na entrada e sabe ganhar dinheiro na saída. Então, assim, uma das coisas que mais me ajudou, e aí eu tô abrindo um código pessoal, uma das coisas que mais me ajudaram ao longo da minha carreira era entender um pouco de cada coisa, não ser especialista das coisas. Eu sei que você ama ser especialista, você foi doutrinado para isso. Você tem que entender que quem é especialista não ganha a maior parte do bolo. O cara que é especialista, ele é bem pago só na visão dele. Na visão do conglomerado, dos negócios, do mundo corporativo, ele é o mais mal pago que existe. Vou te explicar. Existe o generalista e o especialista. O generalista contrata o especialista. Onde você aprendeu isso? Pra Bill Gates. William Henry Gates III é o nome dele. O que você conhece como Bill Gates. Bill Gates não era o melhor aluno na faculdade dele e ele contratou o melhor aluno. O melhor aluno da faculdade dele é ainda, né, engenheiro da Microsoft, ele é o dono. Ele fala isso já na cara do homem. O que você tem que entender isso? Especialista, ele pode ganhar até 30 mil para apertar uma porca. Mas existem pessoas que pagam 30 mil para apertar uma porca, esse cara é o generalista. Ele não sabe apertar a porca, mas ele é o dono da porca, do sistema e do dinheiro que paga os 30 mil reais. O que você aprende com isso? Faça você mesmo as coisas, você não vai ser passado para trás. Faça você mesmo algumas coisas que você vai pegar habilidades. E essas habilidades, elas são usadas em outros lugares. Então, por exemplo, eu já fiz os armários da minha casa. Foi assim, todo mundo falou para mim, não mexe com isso. Foi um desafio pessoal. Meu filho de 6 anos tinha 1 ano e meio de idade. Fiz o quarto dele. Confesso que quando eu fiz foi por causa de escassez mesmo. O cara foi lá e queria cobrar não sei quantos mil. Eu falei, isso é fácil. Peguei um papel, desenhei, fui fazer o armário, levei 77 horas para fazer o quarto dele. Contabilizado. Quando eu fui erguer o guarda-roupa embutido, meu amigo, o guarda-roupa não entrou na parede. A parede tinha uma diferença de largura. Eu queria quebrar aquele guarda-roupa inteiro. E ali começou uma parada doida na minha cabeça. Eu tive que consertar e eu entrei no faça você mesmo. Do it yourself. Naquela hora, eu valorizei tanto esse tipo de trabalho, só que eu também aprendi canais. Ao invés de ficar chamando empresas para pagar 400 mil reais para fazer isso, eu dou conta de fazer a mesma coisa de 400, contratando, empreitando e dando direção para pessoas com 40 mil reais. E aí, quando eu comecei a entrar em negócios de loteamento, de leilão, eu comecei a entrar em vários assuntos com um único objetivo. Aprender a fazer. Para quê? Para delegar. Pega o código. Você vai aprender a fazer para você delegar. Fazer outra pessoa fazer e você vai entender que múltiplas habilidades elas são usadas em todos os negócios. Por isso que é difícil conversar com um cara igual eu, que desde cedo já vem fazendo faça você mesmo. Vai ter a tarefa do faça você mesmo aí. É para quê? Para você mesmo fazer. Fechou? Tamo junto até depois do fim. Instala esse código aí e vamos embora para a próxima aula. Não apareça sem fazer as tarefas. Fechou? É nóis. Peraí, eu vou tirar o chapéu, viu? Como é que é, Christian? Essa daí foi de tirar o chapéu. Ele se colocar, foi o grau de empatia que eu acredito que todo empresário deve ter. Ele viu tanto que era difícil fazer o armário. Isso não impediu dele fazer, mas que ele se colocou no lugar e fez o do it yourself. Faça você mesmo, arregaça a manga e vai fazer. Aprende, né? Fala que quem não gosta de política, por político será controlado. Se você não gosta de ganhar dinheiro com empresas, você será contratado por empresas grandes. Então, é uma lógica. Aprenda a fazer, não necessariamente para você fazer tudo, mas você tem que fazer, aprender, saber, né? Pra você não passar apertado. Eu vou comprar uma empresa de avião sem saber como é que é empuxo, turbina, movimentação, eu tenho que entender do negócio, né? Então, qual que é o livro que o cara foi o livro que nós discutimos, que ele é Segredos da Mente Milionária, que ele foi garçom, e que eles queriam dar um aumento, dar uma... Foi garçom. Segredos da Mente Milionária, isso mesmo. Segredos da Mente Milionária. Querem colocar ele como caixa, ele fala, eu não. O maior contato que tem aqui dentro é o garçom, que vai em tudo quanto é lugar, eu vou ficar atrás de um balcão recebendo dinheiro, então, nessa linha. Mas interessante, é um código muito, muito importante. Também, né? Todos, né? Maravilha. Assim como o Henry Ford também, né? Não foi o
um dos maestros aí, colocou também esse posicionamento enquanto foi questionado. Acho que foi ele, né? Foi Henry Ford, quando questionado sobre algumas coisas, ou foi Dale Carnegie, que é o cara do aço. Foi o Ford mesmo. Ford, né? Uhum. O Ford, quando foi questionado sobre algumas coisas, ele falou, eu não sei responder, mas eu trago alguém para responder por mim aqui. Mas, ou seja, ele conhecia de todas as etapas, mas não precisava ser o especialista, como ele coloca, né? Ele era generalista. Então, é mais ou menos assim, é o cara que joga xadrez e precisa entender o que o cavalo faz, o que o bispo faz, o que o rei faz, o que o peão faz, e além de saber o que cada um faz, tem que estar pensando na frente de todas as jogadas, inclusive do seu adversário. Então, esse é o cara generalista, é o cara que detém o conhecimento sobre todas as peças do tabuleiro e ainda é o estrategista. Agora, ele não é especialista, um exemplo, só no cavalo ou só no bispo. Né? Só para a gente poder exemplificar aqui a contextualização, né, do exemplo. Muito bom exemplo também, Pedro. Show de bola esse exemplo. E o que ele sempre fala, né, cara? Quem não aprende, depende. Acho que isso encaixa perfeitamente também na situação do que está sendo falado agora. Perfeito. Show de bola. Pedro, eu acho que você deu um up no código dele aí, tá? De generalista para estrategista. Eu acho que o cara que tem uma visão estratégica é o cara, em qualquer negócio. O cara que tem a visão estratégica, para mim, eu acho que o cara consegue perceber o lance atual, é aquela coisa da antevisão. O estrategista, ele, por natureza, ele tem que ser um cara que tem antevisão. Estrategista. Ele tem que antecipar as suas próprias jogadas, né, no xadrez, por exemplo, e a jogada do adversário. Se ele não tiver antevisão, ele não faz isso. Estrategista. Acho que é um up aí no código do generalista. O que mais aí, gente? Gelson, tá 1 segundo na frente, como a gente viu lá atrás. Isso aí, Tá vendo que eu estou prestando atenção nas aulas, né? Muito bom, parabéns. Agora, ele falou uma coisa da NASA, por exemplo, que da NASA dominava. O primeiro voo espacial não foi da NASA, foi de uma equipe russa. Eles deram a volta na Terra, eles subiram, deram a volta e desceram. A NASA ficou apavorada com aquilo e no mesmo mandato presidencial eles pisaram na Lua. Foi a resposta que os Estados Unidos deu para esse voo na Terra, né, esse voo na órbita da Terra. Eles também estão aí no faça você mesmo, né, desde a primeira viagem fora do espaço. Show, Aldemar. A Karina colocou aqui um outro ponto aqui também bem interessante. Ó. Creio que o código dia ali, né, é para você não ficar na mão de que tem o conhecimento. Você pode ter o dinheiro e não ter o conhecimento do qual parafuso apertar. Mas saber que tem que apertar o parafuso, aí você sabe qual preço justo e que não tem além do parafuso, ou seja, não te enrola. Então, é você estar atento em relação ao que precisa ser feito, né? E você não ser passado para trás. Eu acho que ele colocou, inclusive, um outro exemplo lá, que estava, hipoteticamente, lá 100 mil, e ele falou que conseguia fazer por 40. Então, realmente deter o conhecimento em relação a isso. O exemplo que ele traz do armário, o cara te cobra 5 mil para fazer um armário, mas se você somar a quantidade de peça que tem lá, você vai gastar 1.000. Né? Então, quer dizer, você está economizando 4. É lógico que você não está considerando a mão de obra. Mas, se você tiver uma habilidade, tiver disposição e tempo para isso, e se você fizer isso em 30 dias, você ganhou 4 mil, né? Dependendo da onde você tem renda. Ou você perdeu 4. Tudo depende do ponto de vista. De que lado você está e aonde você quer exponencializar. Se o teu trabalho não gera 4 mil reais e você faz isso, você ganhou 4. Se o teu trabalho de 30 dias te gera 40 mil e você perdeu 30 dias fazendo isso, você perdeu 36. Então, não dá para ser colocado tudo da forma como a gente enxerga. A gente tem que olhar o contexto por trás de tudo que está lá. Então, depende do ponto de vista, depende de quem vai fazer, vale a pena. Depende de quem for fazer, não vale a pena.
Então, além de outra questão também, se você parar para analisar, pô, mas então eu vou fazer isso durante 30 dias, eu vou ganhar 4 mil reais. Mas se o cara se dedicar em 30 dias em aprender alguma outra coisa que gere exponencialidade para ele, nos próximos 30 dias ele pode fazer 40 também. Então, estou jogando aqui só para vocês entenderem os pontos de vista. Você pode ficar isolado numa única afirmativa dele, mas você pode viajar em várias questões dentro daquilo que você está. Tudo depende de como você enxerga, de como você olha as questões. Legal? Ô Pedro, eu não consigo levantar a mão aqui porque eu sou co-host. Tranquilo. Estão me ouvindo? Perfeito. Então legal. Você falou metade do que eu ia falar. Então eu vou falar outra metade. Uma outra questão de percepção, que é, além, né, dessa percepção de valor, de tempo investido, um pouco também do insight com relação à atitude. Por quê? Uma pessoa que, por exemplo, e aí eu vou dar eu vejo meu pai e eu vou dar a minha experiência pessoal, que eu só fui entender hoje o reflexo de uma vida toda. Eu sempre fui muito curioso e eu sempre fui os desafios de fazer coisas sempre me interessou. Então eu brinco que eu não tenho, as pessoas falam que eu não tenho hobbies, eu tenho obsessões. E na verdade, por quê? Quando eu gosto de uma coisa, ou quando eu quero saber algo, eu vou até o fim, eu tento fazer, até fazer, assim, num nível mega. Por exemplo, eu comecei a fazer origami. Eu me desafiava a fazer cada vez o origami mais difícil, até um dia que minha sogra apresentou para mim uma rosa de origami, que é a rosa mais difícil de fazer, uma das mais difíceis de fazer do origami japonês. Eu fiz até conseguir fazer. A cerveja, eu não fiz cerveja só porque eu gosto de cerveja, porque é mais econômico. Eu fiz porque, assim, poxa, é algo que eu gosto tanto e algo que me desafia. Não é qualquer um que faz. Vão fazer 10 anos que eu fabrico. Na época, 10 anos atrás, não tinha insumo, não tinha curso, aprendi no livro. Então, naquela época, isso foi um desafio. Então, aí eu começo a conectar essas coisas que o Pablo falou. Quando você começa a ter atitude de fazer coisas que te desafiam, isso te tira da zona de conforto, porque você tem que aprender coisas novas, você tem que criar novas trilhas neurais, e é como a gente sempre fala, pelo menos eu sempre falo, e aí eu não sei se todo mundo dá o peso ao que eu falo com relação a essa frase. Aquela uma coisa que você faz é como você faz todas as outras. Eu sempre trago essa frase porque ela demorou até um pouco para vir dentro. Até acho que a Karina não acredita em metade das coisas que eu falo, mas depois ela vai acreditando. A gente brinca um pouquinho. Mas é isso. Então, assim, se você muda a sua atitude para você procurar fazer o do it yourself em algumas coisas, tudo bem, você pode perder algum tempo fazendo aquilo ali, mas você está criando uma nova atitude. É aquilo que desafia. E para quem está na zona de conforto, o que você mais precisa é se desafiar. E às vezes o nosso negócio, a gente tem tão pequenas coisas que parecem um monstro para alguns, que é pegar o telefone e ligar para alguém, é pegar e fazer um acompanhamento, ligar e fazer um plano, aprender a fazer o plano pela internet, aprender a pontuação do plano de negócios, ler um livro de um tema que você nunca viu na vida. Então, eu trago essa atitude do manual do do it yourself, mas também para outras coisas. Show de bola, sensacional. E um pouco também do que foi falado aqui, da aula anterior, que acho que não foi comentado ali, que a gente ressaltou, mas ele deixou explícito no vídeo também, é a questão do você trocar, né, uma quantidade de tempo de vida por algum produto, né? Então, quando ele coloca lá, principalmente no cara que subtrai,
Então, um exemplo, tem gente que trabalha aí para ganhar R$ 2.000 de salário no mês, e aí compra um exemplo, né, hipotético, aí de um iPhone que custa 5. Então, significa que o cara teve que deixar 2 anos e meio, 2 meses e meio da vida dele, né, sem considerar que ele vai ter que pagar outras coisas, para ter aquele iPhone. Então, o quanto custa a tua vida em relação às coisas que você compra. Também fica uma reflexão aí bem interessante de se fazer. A Karina colocou aqui, gente, quem tem dificuldade de qualquer coisa de apresentação, no quesito bloqueio, pede ajuda para o Pedro. Ele destrava você. Posso garantir que funciona, sou prova disso. Capaz, já está tudo aí dentro. O que mais, gente? Agora eu posso usar áudio? Gente, é sério, esse negócio de desbloqueio do que foi levantado ali, de você conseguir apresentar, né? Às vezes a pessoa tem essa dificuldade, de seja qualquer área, qualquer momento da apresentação, do plano de negócio, enfim, ou do pós. Eu acho que é muito importante a gente dividir isso com os nossos uplines, porque quando a gente tem a dificuldade, eles sabem as ferramentas específicas para nos ajudar, cara, todo mundo só tem a ganhar, porque a gente consegue avançar, acelerar, perde-se o medo, os gigantes se tornam meros ratos. Então, eu posso dizer com o coração assim alegre, que se você tem essa dificuldade, se você não sabe como fazer, como proceder, cara, a solução é ir atrás do seu upline. E eu incentivo isso pra caramba, porque se eu conseguir, numa mesa de restaurante chinês, sentar e fazer a apresentação do negócio, do produto, do plano de negócio, enfim, sendo que chinês não gosta de fazer negócio com mulher, cara, ali o Pedro me ensinou muita coisa. Então, eu falo, não é para ficar levantando bola e enchendo sardinha, é porque funciona mesmo. E são pessoas assim, a gente tem um grupo tão bacana de uplines, que são pessoas que querem o nosso sucesso, que estão ali incentivando, né? No começo eu tinha muita timidez, eu mostrava algumas fotos para o Pedro e para o Charles, eles iam lá e publicavam a foto no grupo. No começo eu ficava tímida, eu achava realmente no conceito do que foi falado ali no outro bloco. Mas eu aprendi que não, que isso é para incentivar as outras pessoas de verdade. Isso me fez crescer os meus resultados, a timidez começou a melhorar bastante, eu estou num processo gigante de transformação com isso, então eu incentivo mesmo. Tem dificuldade de qualquer parte do processo, cara, corre atrás que muda. Se eu conseguir, qualquer outra pessoa consegue. Abrir a boca ou ir atrás, qualquer outra pessoa consegue. Show de bola. Eu só vou colocar mais uma cerejinha no bolo ali também do que você fala. Se você conseguiu, qualquer pessoa consegue. E se ainda não foi feito, você pode fazer. Pegaram a chave aí? Se alguém fez, você pode fazer. Se ninguém fez, você pode ser o primeiro a fazê-lo. Você ia falar, Karina? Você abriu o áudio de novo ali? Não, só concordei com você. Show. Gratidão aí pelas palavras. Pedro, eu lembro na qualificação do Charles à Prata, num seminário gigante, eu de fotógrafo, aí me vem a Amanda, esposa dele, vira e solta essa. O Charles não tem hobby, o Charles tem obsessão. Eu falei, gente, será que a chave então é ser obcecado? É estar sempre correndo atrás do que mais deseja? E a gente está vendo que está dando certo, né? Em vez de transformar isso em hobby, transformar isso em obsessão. Parabéns, meu Charles. Oh, gratidão, e Aldemar. Tamo junto. Emerson, Pessoal, se você tiver... eu não sei onde eu ouvi, Henrique. Eu não sei onde eu ouvi. Eu não sei se foi em áudio ou se eu li num livro. Sei lá onde foi. Mas o autor, o empresário, dizia o seguinte, que Napoleão Hill que você vai falar. para as pessoas, alguém está obcecado.
Pro obcecado, ele só tá focado. Para ele, assim, pô, eu só tô fazendo o que tem que fazer mesmo. E para as pessoas que estão olhando de fora, ele é um obcecado, um doente, ou um neurado. E para o próprio cara, não, tá tudo certo, tô fazendo aqui o que tá precisando fazer. Eu achei super engraçado essa correlação de um jeito de olhar, né? Às vezes as pessoas falam, ah, estão lavando sua cabeça, você está obcecado com isso, só pensa nisso. E para o cara tá tudo certo, ele é que acha as pessoas estranhas. Não, estou fazendo aqui porque eu tenho que fazer mesmo. Ó, eu vou, em cima do que você falou, eu vou contar rapidinho aqui, algumas pessoas já ouviram, talvez outras não, mas olha para você ver como que é uma questão de ponto de vista de onde você está. E aí depois, se o Emerson tiver ali a ponta de bala, e depois eu acredito que o Eduardo possa complementar também, porque ele gosta de Napoleão Hill, mas e Zig Ziglar com o Emerson, que fala muito sobre um desejo ardente. Depois o Emerson comenta ali, só vou contar uma historinha rápida aqui. Se eu estiver fazendo um churrasco em casa, convidar algumas pessoas para comer esse churrasco, 3 amigos meus, e eles chegarem aqui em casa e oferecer para o primeiro, e o primeiro vai falar assim, Pedro, me dá aqui o churrasco, eu estou morrendo de fome. Ele vai comer. O segundo, eu vou oferecer para ele, vai falar assim, Pedro, eu estou satisfeito, não quero agora. E o terceiro vai falar assim, Pedro, eu não como carne. Eu pergunto para vocês, isso altera o meu churrasco? Não altera a minha picanha, não altera o meu churrasco. O que altera é o que cada um tem sobre a fonte, sobre aquilo que está sendo visto ali na frente, né? Então, quando você começa a entender essa percepção com relação ao ponto de vista, é o que ele tem de informação, é o que ele tem de conhecimento, é o que ele tem, né, sobre aquela demanda que está sendo ofertada. E aí, quando você entende que aquele não, ou que aquilo que ele quer é porque ele não tem um determinado conhecimento, ou ele tem muito conhecimento sobre aquilo, ou ele tem uma grande vontade de mudar de vida. Então, só para implementar e ilustrar um pouco mais essa seu comentário aí, Otávio. E se o Emerson tiver em ponto de bala ali, quiser falar um pouquinho sobre o desejo ardente aí. Quando nós temos um desejo ardente por algo, e Zig sempre fala muito, e tem uma história que ele conta, acho que era Barney e outro. Está um pouco longe o teu áudio, Emerson. Se você estiver um pouco mais perto, ajuda. Melhorou? Melhorou. Ele conta uma história que eles estavam viajando aí pelo deserto e já com muita sede e tinha no seu carro uma cantiga de água. Inclusive ele utilizava ela sempre nas palestras e estavam sedentos por aquela água, mas para que ele pudesse tomar a água eles precisavam fazer o processo de bombear, chegar. Tá bem ruim, Emerson. Eu não sei se você está perto do, você está sem microfone, porque é ali, mas está. Veja se melhorou agora. Ah, agora é outra coisa. Agora tá ótimo. Outro Agora nível. tá perfeito. Se você puder começar a história de novo, eu agradeço. Maravilha. Então, ele conta a história que dois homens, não vou me recordar o nome especificamente, estavam já há bastante tempo viajando e estavam com muita sede. E no porta-malas do carro tinha uma velha bomba, que para retirar a água do poço precisava fazer aquele processo manual de bombear a água. Então eles pararam ali e sabiam que naquele poço tinha uma água totalmente cristalina e muito gelada pela profundeza que ela se encontrava. E começaram a bombear a água. E quem estava bombeando a água começou a cansar. E o outro estava com muita sede, e ele era o motivador. Quando ele percebeu que o colega estava parando, ele continuava motivando, dizendo, não pare, não pare, porque se você vir a parar, vai perder todo o processo. Porque essa bomba, se parasse, perdia todo aquele impulso que a água já estava tendo. E a mesma coisa dentro da nossa vida, dentro do projeto que nós desenvolvemos.
Quando a gente tem um desejo ardente, nós fazemos qualquer situação necessária de forma ética, legal e moral para atingir aquele objetivo. E se numa ocasião a gente vir a parar dentro do negócio, talvez percamos tudo aquilo que já foi construído. Então, complementando aquilo que o Otávio falou, é sempre necessário ter foco, clareza de onde você quer chegar. Eu procuro, na minha simplicidade de painel de Jeep, sempre aprender novas coisas. Quando ainda sou síndico, e o nosso condomínio é um condomínio muito pequeno, né, Pedro? São só 6 apartamentos. E para não se tornar muito caro, boa parte das coisas eu fui, estudei, aprendi e realizo elas. E posso garantir que saem coisas boas aí. Mas por quê? Eu procuro sempre estar multiplicando, transbordando na vida das pessoas e formando novos líderes. Já tenho em mente quem serão os novos síndicos a partir do momento que eu sair daqui. Porque durante todo esse processo eu venho preparando alguém para que quando eu sair possa dar continuidade num dia de algo que foi iniciado pelo Pedro, eu dei essa continuidade e quando sair alguém vai dar continuidade. Show, gratidão aí por compartilhar. Eduardo, quer comentar alguma coisa? Opa, não, Pedrão. Bem colocado já, nada a acrescentar não. Show de bola. Bom, então vamos para as perguntinhas essa daqui para a gente avançar para o próximo lá. Né, faça você mesmo. Não sei pronunciar isso daqui em inglês, mas vocês já entenderam lá, né? Escreva o que você entendeu, né, sobre faça você mesmo. Você é generalista ou especialista? Escreva a diferença entre generalista e especialista. E aí a gente pode colocar mais um plus ali, como o Dialso falou, estrategista, né? Que vocês pegaram de gancho aí também. Aprenda a fazer para delegar. Múltiplas habilidades são usadas em todos os negócios. Quais são os 3 novos assuntos que você vai aprender e colocar em prática o mesmo ou o mais rápido possível para aumentar suas habilidades? Ok? Alguma dúvida a mais nisso daqui, gente? Então vamos para o próximo. Código W. Isso é interessante. Vamos lá, então. E aí, Titi na área. Tá fazendo as tarefas? Sei que você tá fazendo. Você não é bobo, faz do seu jeito, até destravar essa doideira aí. Hoje o código é o W, ou W, código W. O que é W, na verdade? São 2 Vs. Eu não sei se você já percebeu, mas o W são 2 Vs assim, ó. 2 V conectado. V de vitória, mas todo V de vitória tem a subida e tem a descida. Por que eu tô falando esse código W? Porque tudo é cíclico. Falo pros meus alunos, pros meus mentorados, até individuais, eu explico para eles. Tudo que vai subir vai descer, é normal na Terra. Lembra de uma árvore crescendo, depois ela cai, o fruto, e é tipo WWW. São vários Ws. Então tudo. Deu uma travada aí, né? Sim. Deixa eu só atualizar de volta a página lá, que às vezes ela dá uma... Isso aqui é do próprio Hotmart. Só um segundinho. Agora acho que vai. Cíclico. Falo para os meus alunos, para os meus mentorados, até individuais, eu explico para eles. Tudo que vai subir vai descer, é normal na Terra. Lembra de uma árvore crescendo, depois ela cai, o fruto, e é tipo WWW. São vários Ws. Então tudo. Você nasce, aí o que você nasce? Você começa a nascer e vai subindo. Depois faz o quê? Depois desce. Aí depois sobe. É tudo normal na Terra, tudo é desse jeito. Por que você tem que pegar esse código? Do cai e levanta. O nome mais clássico disso aqui é cai e levanta. Você não consegue andar sem cair.
Ponto. Você não consegue ter uma fala top sem errar falando. Você não consegue empreender. Eita, a internet hoje tá. Será que o Pedro caiu também? Acho que sim. Curitiba, quando chove, ele tá aqui do ladinho, fica bem ruim a internet. Ninguém descobre por quê, mas fica ruim. Karina, tá chovendo muito aí? Não, começou a chover ontem, garoa, e hoje que assim, é uma garoa que é uma chuvinha que não passa. Mas chover como precisa, não. A gente está com emergência de água, na verdade. A região, o lugar onde eles retiram a água aqui de Curitiba, está quase secando. É uma situação muito crítica. Nossa Senhora. Está tendo racionamento, para você ter uma ideia. Meu Deus. E o povo tendo que lavar a mão. A gente precisa que chova assim, pelo menos uma semana sem parar para começar a fazer um alívio no lugar lá. E não adianta chover na cidade, tem que chover na região lá, que é indo para a serra. Na convenção a represa... que eu fui em março. Pode falar. Na convenção que eu fui em março, eu peguei uma puta de uma chuva no caminho, que eu não consegui enxergar um palmo na frente. Eu fui de carro para primeira e única vez. Depois não quis ir de carro mais não. Aqui, assim, tá bem irregular a questão da chuva. Quando era para chover, não choveu. Então a estiagem tá muito severa mesmo. O que era para chover assim em um mês, não choveu em 4. Então a gente está assim, a previsão é que só vai normalizar ano que vem, se começar a chover nos próximos meses. Bem tenso, bem tenso. Legal que o Pedro ele passa o conhecimento e já aplica, né? Ele veio com uma história top, tava lá em cima e agora caiu, né? Tá aplicando aí o conceito rápido, né? Ele tava lá em cima, aplicando perfeitamente o conceito. É incrível ver isso na prática. Ai, legal essa, gostei. Andragogia, né? Já aprende na prática, já mostra exemplo na hora. Pensa bem, né? O cara fala uma coisa que ele não faz, parece incoerente, né? É bom que ele já fala, já aplica, e já fica assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas esse código ele é bacana porque quando ele falou código W, eu pensei de work, tipo de trabalho, né? Não, o código W de trabalhar, mas não, ele tá dizendo que a gente tem altos e baixos, né, cara? E é verdade, né? Eu falando um pouco pela minha experiência, né? A gente estava vindo num crescimento muito grande lá no varejo, na loja, na Taco, indo bem pra caramba e tal. E aí, de um dia pro outro, de verdade, assim, de terça pra quarta, pau, caiu tudo. Caiu de verdade, parou o movimento, parou tudo por causa de coronavírus, né? Então, esses altos e baixos eles são muito comuns para quem trabalha com venda, porque tem meses que a gente está voando e está vindo uma crescente boa, mas fatores externos eles sempre atrapalham bastante. E altos e baixos fazem parte de qualquer um que trabalha com venda, qualquer um que trabalha com metas, né? E bacana o conceito do W aí. Verdade. Eu acho que o que é... Pode falar. Desculpa, pode falar. Eu acho que dentro disso que você está falando, que é muito importante, e eu estava pensando muito
nessa semana e na semana passada sobre o impacto disso no nosso tipo de negócio, né? Que não é muito diferente dos outros negócios. Só que o diferencial dentro do nosso negócio de estar lidando com esse alto e baixo do que está acontecendo na sociedade é que a gente está muito focado com algo que é de item de necessidade diária. Então, por exemplo, o jeans pode esperar porque a galera está ficando em casa, muitos erroneamente, de pijama, né? Eu não tenho essa prática. Eu tomo banho de manhã cedo, me arrumo como se fosse sair para trabalhar. E fico com a roupa em casa mesmo que fosse trabalhar. Mas todo mundo vai precisar do nosso negócio. Então, agora, por mais que a gente olhe para tudo isso e pense que, entre aspas, lá fora está parado, o nosso negócio não para. E é esse momento que a gente está tendo aqui de um reforçar o outro, de apoiar o outro, é o diferencial do nosso negócio, que você não vai encontrar isso nos outros lugares. Né? Que tá um olhando para o olho do outro e querendo arrancar. E no nosso negócio não. Quanto mais o outro cresce, melhor é para todo mundo e todo mundo se incentiva. Karina, tem uma visão bacana nisso aí também, é o seguinte, a gente que já está investindo nesse negócio, nessa forma de fazer negócio, né? Nessa visão de negócio já há algum tempo, nesse momento, a gente consegue passar tranquilidade para as pessoas com quem a gente conversa, porque, por incrível que pareça, o que a gente está vivendo hoje de uma forma muito intensa, por causa de uma particularidade, né, de uma pandemia, poderia ser outra situação qualquer, a gente está vivendo uma realidade que, numa antevisão, a gente já vem trabalhando com isso há algum tempo. Só para vocês terem uma ideia, no negócio tradicional, ontem eu estava conversando com o pessoal lá da empresa, eu trabalho numa consultora também, na verdade lá eu faço uma consultoria lá, na área de logística, suprimento, compras, etc. E o pessoal, o ano passado foi muito positivo para eles também, estavam já numa ascendente, numa crescente, né? E já tinham contratado uma consultora externa para trabalhar um crescimento estratégico, um avanço no mercado, etc, etc, etc. E veio essa situação, continuaram com esse procedimento, mas, obviamente, houve um recuo, né? Houve recuo de produção, houve recuo de uma série de fatores. E ontem a gente estava batendo um papo, a gente tem conversado muito, né? E discutido situações novas, e por incrível que pareça, na conversa que a gente teve ontem, eu fiquei recordando, inclusive, desses insights que a gente tem aqui, e já levando, aplicando para eles mesmos, exatamente esses conceitos que a gente vem conversando. Por incrível que pareça, eu tive uma tranquilidade tão grande de colocar para a pessoa, falar, olha, já tem uns 4 anos, né, que foi quando eu entendi e comecei a trabalhar nesse negócio, nessa mentalidade do negócio, do nosso negócio. Eu falei, olha, já tem uns 4 anos que eu estou esperando isso acontecer. Essa realidade que a gente está passando hoje, e eu já venho me preparando para isso. E curioso, eu vi que a pessoa, que é uma advogada, né, que é uma das sócias da empresa, ficar com uma batata do olho desse tamanho, vocês devem estar vendo aí, né, o tamanho da batata. E assim, com o olho arregalado, assim, e surpresa, estupefato, para ver que a tranquilidade com que a gente está, no meu caso, que eu estou passando por uma situação lá, né, na empresa, e que a gente tem uma tranquilidade para poder trabalhar uma visão mais para frente. Eu acho isso bacana também. Show, gente. Vamos ver se roda o vídeo. Cai e levanta. O nome mais clássico. E aí, Titi na área. Tá fazendo as tarefas? Sei que você tá fazendo. Você não é bobo, faz do seu jeito, até destravar essa doideira aí. Hoje o código é o W, ou W, código W. O que é W, na verdade? São 2 vezes. Eu não sei se você já percebeu, mas o W são 2 vezes assim, ó. 2 V conectado. V de vitória, mas o todo V de vitória
vitória tem a subida e tem a descida. Por que eu tô falando esse código W? Porque tudo é cíclico. Falo pros meus alunos, pros meus mentorados, até individuais, eu explico para eles. Tudo que vai subir vai descer, normal na Terra. Lembra de uma árvore crescendo, depois ela cai, o fruto, e é tipo WWW. São vários Ws. Então tudo. Você nasce, aí o que você nasce? Você começa a nascer e vai subindo. Depois faz o quê? Depois desce. Aí depois sobe. É tudo normal na Terra, tudo é desse jeito. Por que você tem que pegar esse código? Do cai e levanta. O nome mais clássico disso aqui é cai e levanta. Você não consegue andar sem cair. Ponto. Você não consegue ter uma fala top sem errar falando. Você não consegue empreender sendo perfeito em todos os seus caminhos. Acredite. Você tem um cai e levanta. Por que esse V? Todo V de vitória tem o ápice, tem a queda e tem um ápice. Só que só sobe quem sabe que também pode descer de novo. E aqui você vai anotar um código. Todo ápice precede... Anota essa, pelo amor de Deus. Todo ápice precede a queda. Então olha aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Aqui é o limite. Eu vou cair. E quando eu tô caindo, você tem que ir no plano... Travou de novo aí, Pedro? Foi só para mim. Para mim travou. O Pedro caiu de novo. Travou, né? Aí a transmissão caiu. Mas, ô Lucas, eu coloquei lá no bate-papo, olha para você ver o que a gente pode pensar como otimismo. Eu vou te falar que eu tô até com medo de vestir o meu, cara. Vestir meu jeans aqui. Eu comprei, né? Tava usando uns jeans slim, assim, mais ajustado, né? Mais bonito no corpo, moderno. Vou ter que tirar meu jeans comfort, aquele bem largão de dentro do armário pra ver, né? Porque só comer, dormir e participar das lives com vocês tá complicado. Pois é, aí que tá. A gente tem que pensar, tem que ser otimista no negócio, né? Em todos os negócios. Se você que tá aí, tá engordando, imagina quantos de Belo Horizonte vão estar engordando também. Você vai vender muito, vai vender muito. Já faça encomenda de 50 para cima que eu mesmo vou lá. O pessoal de Curitiba aí, ó, o pessoal que não tá em BH, a gente pode enviar, tá bom? Não precisa ficar acanhado, não. Galera aí que tá em casa também, a gente pode levar em casa, não tem erro não, tá bom? Assim que ela já voltar a funcionar aí, assim que tem o Calil... frete grátis? Tem, não sei, mas a gente dá um jeito, só precisa falar com o Calil pra ver o dia que vai abrir. Tirando isso aí, tamo junto. Aí o Pedrão voltou. Agora deu um pico de luz aqui, por isso que deu uma apagada geral aí. Ô Lucas, eu só compro com 30% de desconto e com garantia de satisfação. E acima de 99 com frete grátis, tá? Olha, eu sei de que você tá falando, né? Difícil competir com vocês, Daiane. E se for de São Paulo, o frete tava grátis. Para qualquer valor. Por isso que a Emo é sensacional. Não dá pra competir, mano. Não dá. Vamos lá, vamos só terminar o vídeo aqui, vamos ver se nós conseguimos acabar isso aqui. Esse quadrante aqui, ó, você tá vendo o quadrante? Esse lugar aqui, quando eu tô subindo, eu bato, eu vou descer. Só que é o seguinte, quando eu vou pro chão também, eu tenho que usar isso como mola. Os extremos são molas, só que você tem que saber usar isso, senão você pensa que você acabou sua vida, e não acabou. Esse código W significa a vida é cíclica e de fato ela é feita de altos e baixos. O que você aprende com isso? Se você depender só do seu resultado e achar que tem que estar em cima o tempo inteiro, você vai ficar com depressão quando você estiver descendo. Você tem que entender que tudo vai descer, tudo sobe e vai descer. Você é uma pessoa aí, por exemplo, eu tô no meu ápice no corpo humano, 33 anos. Não sei se você sabe, mas 33 anos é o ápice do corpo humano. Por isso que Jesus morreu, ele entregou o seu espírito aos 33 anos de idade. 33 e meio. O que é isso? Depois dos 33,
33 o corpo começa a cair. E é engraçado, a gente coloca filho no mundo. Enquanto o nosso corpo vai caindo, dos 33 pra frente, os nossos filhos começam a crescer. O movimento é esse, mano, da vida. O movimento tá dentro do gene E ficar invertido, subindo e descendo. Deus dá a vida lá de cima, começa o W. Vai lá embaixo. Parece que é alguém que tem que trocar a fralda a vida inteira. Aí você sobe, troca a fralda dos seus filhos, e depois você desce, seus filhos trocam a fralda sua e continua o negócio. Empresas são cíclicas, vão ficar assim, pessoas são assim, a Terra é de jeito. A Terra já congelou a Terra. Vai estar no último módulo dessa fase. No último módulo eu vou te explicar os 7 ciclos da vida. E nisso você vai falar, meu Deus, não tem como manter em alta o tempo inteiro. Tem como eu liderar uma empresa por muitos anos, tem como eu fazer muitas coisas. Só não tem como eu achar que eu vou manter numa frequência surreal sem parar. Por que você tem que aceitar isso? Porque se você aceitar esse subida e essa descida, essa subida, essa descida, essa subida, essa descida, você vai se preparar para a descida. Lembra da montanha-russa? A descida é mais emocionante que a subida. Parece que a subida é mais emocionante, mas a subida é mais devagar. E aqui tá o segredo do www, que eu quero te passar, o código W. Prepara pra descida pra você tá bem. A galera não prepara pra descida. Ao invés de ser a parte mais divertida que gela a sua barriga, é a parte que mais traz preocupação na cabeça da pessoa. Onde a pessoa não está preparada para a descida. Por exemplo, quando você estiver na descida da idade, esteja preparado com renda passiva, com filhos te respeitando, pessoas querendo ir na sua casa. Você, de fato, sendo uma pessoa, assim, em alta, que a queda vai ser emocionante. Agora imagina você rabugento, pobre, não a pobreza de falta de dinheiro, mas sem produto. Que descida do demônio. Aceita esse código, subida e descida. Quando você estiver na descida vai ser mais divertido, porque ela é mais rápida. Anota esse código aí. Subida é mais demorada e a descida é mais rápida. Quando você estiver na descida, foca em você fazer ela ficar mais rápida, porque ela vai dar impulsão para a próxima subida. É nóis. Caí até do sofá. Já vi que vocês estavam falando outras coisas aí, mas acho que o finalzinho ali deu outros insights aí também, né? Só não se apegue no 33 da idade de Cristo, tá? Não me aguentei, não tem nada a ver. É verdade, cara. Então, aqui fala A exegese não deixa a gente escutar essas coisas e não falar. Mas tudo bem. Tem nada a ver com 33, foi porque Deus Nada a quis, ver. ponto. Com relação à questão da queda aí, tem uma coisa bacana que eu aprendi, é o seguinte. Quando a pessoa está caindo, né, está na queda, não existe lugar melhor do que o fundo do poço. Porque depois que você está no fundo do poço, você sabe que você chegou no fundo do poço, não tem outro lugar para ir. É subir de novo, é crescer, né? É voltar o momento. A gente tem só que saber identificar. É aqui o fundo do poço? Se é, agora vamos subir de novo. Bacana isso aí. Posso falar rapidão? Pode. Gente, eu liguei isso que ele falou, da questão do cíclico ali, do sobe e desce, tem que estar preparado pro desce, com o livro lá do Mente Milionária, que ele fala lá do motivo das pessoas terem medo de enriquecer, é justamente quando... Aí fez pode não ter sentido, mas para mim ali fez um sentido quando o livro da Mente Milionária fala que as pessoas têm medo de enriquecer porque elas podem perder tudo, né? É esse medo da descida. Cara, se você tá no médio para subindo e você tá aprendendo que pão com ovo é legal em qualquer situação, quando você precisa depender do pão com ovo só, que não tem o camarão, tá tudo tranquilo, porque você sabe que lá na frente, uma hora vai vir um camarão de volta, e aquilo não te diminui, e aquilo não te abala. Então, nossa, a hora que ele falou, eu falei assim, gente, é livro. É aí que as pessoas têm medo do descer. Mas quando você entende que o descer é simplesmente momentâneo, e uma coisa que me fez destravar é quando eu enxerguei que o medo do meu resultado negativo era o que os outros iam pensar. Cara, eu tô aqui, desculpa aí, pessoal que é crente, tá? Eu tô aqui, eu foda-se pros outros. Aí eu consegui entender e saiu assim, ó, 70 quilos das minhas costas e eu fiquei começando a comemorar qualquer resultado pequeno que eu tivesse. Então, quando você conecta isso que, cara, tem dias que você vai tomar o café ali, beleza, pão com ovo, e tem dias que você vai tirar o melhor café do teu armário
e vai fazer, e tá tudo certo, a vida é a mesma coisa, que não são circunstâncias e não são coisas que dizem o teu sucesso, mas se você tá feliz fazendo aquilo. Então, eu posso dizer, hoje, por mais que o mundo inteiro esteja mostrando que os aviões estão caindo, o troço está descendo, cara, é você saber que você está numa montanha-russa ali e aprender a viver, assim, o processo e a jornada. Que a felicidade não está lá realmente no final. É você aprender a viver a felicidade ali momentânea, que ela vai vir, vai acabar, ela vai vir, vai acabar, e que está tudo certo, que ninguém tem que morrer por isso. Então, eu achei fantástico quando ele coloca, porque quando você desmistifica que o sucesso é só o ápice, e que, pelo contrário, sucesso é você saber lidar com esse zigue-zague da coisa, nossa, muito bem colocado, ele foi muito feliz nisso. Tira muito a gente do medo e do dedo na cara dos outros, né? Sem dúvida. E se a gente usar o exemplo dele ali ainda, fazendo a analogia da montanha-russa, igual ele falou, né? Demora-se para subir e o frio na barriga dá quando desce. E desce muito rápido, porque o tempo que você demora para subir, vai, parece uma eternidade. Mas quando desce, você piscou o olho, você já está lá embaixo. Então, se a gente olhar para o nosso sentido da parte da vida também, com relação a isso, principalmente em questão de prosperidade, você vai galgando, você vai subindo. Quando você cai, você vai cair rápido. E depois você vai subir de novo. Então, quer dizer, a queda ainda ela é mais rápida, no sentido de que você vai bater o pé no fundo do poço, então deixa acontecer, não fica, né, se lamentando, não fica se fazendo de vítima, não fica contando historinha, não fica, né, de mimimi, de gato gago, como ele fala, e vai e faz a coisa acontecer, entendeu? Então deixa, só que aí que é o X da parada, que as pessoas não se preparam para isso. Enquanto elas estão subindo, elas imaginam que elas vão continuar só subindo. Mas chega um momento, que nem ele falou, bate aqui em cima e vai descer. Então é essa preparação que você precisa fazer no subir, e quando cair, deixa despencar, porque você já vai bater lá embaixo e vai pegar a impulsão para você subir de novo. O que mais, gente? Mas foi espetacular que a Karina isso me colocou. remete 100% ao desenvolvimento da inteligência emocional. Sim. 100%. Essa dificuldade de bater numa descida, né? A tropa tá batendo em retirada ali, você quase que aprender a gostar, né? Ficar ali reclamando. Acho que tá aí, talvez, para mim, né? É o desenvolvimento da inteligência emocional para que você esteja preparado para a descida já. Você está caindo olhando para cima, né? Que você sabe que na hora que começar a voltar, você vai vir de novo com tudo. Incrível, isso, tá? Incrível. Sem dúvida. E quem já subiu, quem já foi até um determinado nível, ele já conhece a estrada, ele já sabe o que tem que fazer. Ele só precisa seguir os caminhos de novo. Então, por isso que quando a gente fala uma máxima, se você pegar grandes pessoas aí que construíram patrimônios, que têm um resultado, e aí a gente está colocando da parte financeira, mas entenda em todas as outras áreas da vida também, se você tirar todo o recurso, né, dentro do que eu estou colocando de exemplo, e soltar ele de novo, em um ano ele capitaliza de novo. Por quê? Porque não está no dinheiro, está naquilo que ele tem dentro da mente dele. Então é exatamente esse conceito. Se você aprendeu a subir e chegou no determinado nível, você sabe, no mínimo você sabe chegar até ali. Agora, dali para frente, claro que vão ser outros passos, mas você já sabe chegar até ali. Então você vai pegar dali e aí vai usar já essa sabedoria, os erros que você teve, e aí você aprende a não errar nos mesmos erros, e aí você vai subir muito mais rápido, né, para aquilo que você almeja. Eu estava vendo uma entrevista do Carlos Semenzato, que é um dos maiores, ele tem um grande empresário do segmento de franquias aí do Brasil, né, o criador da Microlins, antiga Microlins e tudo mais. Ele e o Caíto Maia, o dono da Chili Beans. E eles falando da subida, né, trazendo aqui para o nosso cenário agora, para a nossa conversa de agora, porque perguntaram para eles, né, o que eles achavam o que eles achavam das startups, o que eles achavam das novas ideias, da promessa vazia de algumas coisas, de resultados super
instantâneos, né? Sem nenhum preparo educacional e técnico anterior. E todos os dois disseram a mesma coisa de forma diferente, mas o Carlos Semenzato falou uma coisa que eu achei incrível, que ele falou assim, cara, eu demorei 18 anos para ficar rico. Só que o caminho foi gostoso demais. E ele falando das vezes que ele quebrou, que foi difícil, ele falou, cara, é preciso tempo e essa ida e vinda para criar a experiência, né? E aí você vê os caras que são de segmentos tradicionais incríveis, né? Caras que construíram grandes negócios. E, cara, parece não, sem dúvida nenhuma, é uma variável, me remete à questão da inteligência emocional, e essa variável de aceitar a subida e descida é uma variável que está presente na forma do sucesso para mim. Você pega qualquer lugar, qualquer um falar, qualquer empresário do nosso segmento, o cara vai falar disso. E aí, Otávio, eu abro um paralelo para a gente fazer um comparativo com os outros marketings. Porque o que acontece com boa parte das empresas que abrem e dali 2, 3, 4 anos, elas, ou quando não somem do mercado, elas simplesmente já perdem toda aquela força motriz que tinham inicialmente. Porque não existe esse sistema que a liderança da Emoi faz. Em algumas empresas, para chegar a diamante é assim, no estalar de dedos, mas em contrapartida, na Emoi, a pessoa precisa ser diamante internamente para depois ter o PIN. E isso é uma construção e, consequentemente, a faz estar onde estar há 60 anos. Por isso que eu sou apaixonado pelo sistema educacional, apaixonado pelo conjunto como um todo, porque nos prepara para essa subida e nos prepara para essa descida quando ela vir a acontecer. Cara, eu não vou estender muito, mas na autobiografia do Jay Van Andel, ele destaca que, às vezes, contando já da história da Amway em diante, na história dos outros negócios que ele e o Rich DeVos tiveram juntos, já tem nítidos casos de caídas e subidas e tudo mais. Mas falando da Amway especificamente, desde sempre, que é da origem do negócio, o foco dos caras estava assim, a gente precisa educar essas pessoas, valorizar essas pessoas, e recebendo crítica, paulada na cabeça. O negócio no Canadá passou por o negócio foi horroroso, assim, de ir para a mídia, de virar uma... E eles firmados nesse respeito às pessoas, na informação, no sistema educativo, no preparo. Cara, isso... Eu não sei quanto tempo demoraria eu não duvido que outras empresas consigam fazer, mas considerando a estrada, eu não compararia a nada, né? A nada no mercado mundial. Show de bola, gente. E legal que quem teve a oportunidade de ouvir o áudio hoje do Dexter vem muito dentro da fala do que a Karina comentou, que quando a gente se permite desenvolver, se permite lapidar e entender que o meu sucesso depende unicamente, exclusivamente de mim, a gente não se preocupa muito mais com o que as outras pessoas irão pensar. E tem uma fala dele nesse áudio de hoje, que eu até compartilhei depois no meu status, que ele diz assim: a grande maioria das pessoas amarelam quando o sucesso olha dentro dos seus olhos, porque elas ficam preocupadas pensando o que os outros vão pensar a partir do momento que ela decidir ter sucesso.
Uau. Show de bola. Gente, Deixa eu só esse ver aqui, áudio de hoje... a Kátia tinha levantado a mão ali, não sei se ela quer falar. Ela baixou depois de novo. Só um pouquinho, Karina, desculpe. Você quer falar, Kátia? Eu acho que ela levantou por engano lá, então. Se ela quiser falar, só me avisa e eu abro o áudio para você. Karina, desculpe, pode falar. Esse áudio de hoje, gente, fez tanto sentido em tanta coisa, porque há um tempo atrás eu fazia muita palestra para jovem e adolescente. E era justamente um dia a gente estava falando da questão de decoro e ambientes, né? Aonde você vai estar e você está falando para as pessoas, eu falei, Joia, estou aqui com... E foi muito engraçado que eu lembrei disso. Se eu botar meu terno aqui, meu blazer aqui em cima do microfone, ele não vai trazer conhecimento para vocês. Mas se eu adaptar a fala, e se eu chegar aqui com um aspecto e uma roupa que comunique com vocês, Joia, eu não gosto de tênis de skatista, eu não gosto de calça de skate, eu não gosto de nada desse tipo de coisa. Mas se eu precisar estar assim para me comunicar com você, se isso é a melhor fala para vocês, joia. Se eu precisar tirar meu alargador para falar com uma pessoa, joia. Então, saber ser grego para grego e ser romano para romano é o que fez de Paulo o cara mais sábio. Então, assim, dentro do áudio hoje, quando ele fala do punho puído, cara, se você, né, que ele explica lá que ninguém percebeu, mas que o cara que estava com ele percebeu que a roupa dele estava com problema, joia. Se você chega dentro de um ambiente para falar com determinada pessoa, a melhor coisa do nosso negócio é que ele é extremamente adaptável. Você vai falar com um dono de um super negócio, de uma rede de negócios, de uma rede de restaurante, você vai conseguir se adequar e você vai se adaptar àquilo. Se você está falando com uma pessoa simples, de fala simples, você vai se adaptar. E a mesma assim, estratégias diferentes, mas o mesmo negócio, ele atinge diversas pessoas. Então, a mágica é a gente saber estar estruturado emocionalmente para realmente a opinião do outro não vai importar. Mas, sobretudo, qual é a forma e a ferramenta de linguagem que a gente vai atingir a pessoa, né? Não adianta eu chegar com uma linguagem toda polida para falar com uma pessoa simples. Eu perdi a chave, perdi a conexão com a pessoa. Né? Então, saber ter esse jogo de cintura dentro do nosso negócio é o que vai fazer a diferença do resultado. E o áudio, nossa, eu vibrava assim cada vez que não, é exatamente isso. E eu fiquei até meio de louca de onde eu estava, porque eu estava conversando com o áudio e estava vibrando ali com as coisas que estava. Aí a pessoa olhou assim para mim, é sempre assim? Eu falei, não, vai piorar. Então, estar conectado com isso, estar linkado com a ferramenta, a estrutura de negócio que a gente tem, a estrutura de treinamento, eu posso dizer, não vi isso em outro lugar. Não tem, assim, um lugar que dê esse aporte, esse suporte, principalmente na descida das coisas. No exemplo que você colocou, a gente pode colocar como generalista, né? Quando você diz que você fala várias linguagens com tudo ali, vamos usar, você pode... trouxe lá. Show de bola. Vou ler só as perguntinhas aqui, se vocês quiserem abrir nos vídeos aí para a gente poder tirar uma foto, e aí a gente já vê se tem mais alguma dúvida. Todo ápice precede a queda, a subida é mais devagar que a descida. O que você entendeu do código W? Né? Como você está preparado para o código W e a sua descida da idade? Como você tem se preparado aí com relação a isso? Tudo é cíclico. Cite 3 exemplos de ciclos que você aprendeu nessa aula. Transborde na vida de 3 pessoas o código W. Show de bola. Olha quem está aí acordado ainda. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que o seu Geraldo está sem o áudio lá, seu Geraldo, você falou. Não sei se o seu Geraldo tinha falado alguma coisa lá. Está aberto o áudio, seu Geraldo. Não, é só dar uma boa noite aí.
Estou aqui, atento aqui, mas eu dei uma paradinha no vídeo para poder fazer um lanchinho aqui, porque também você já viu, ninguém é de ferro. Né? Ninguém é de ferro, tá certo. Show de bola, gente. Maravilhoso estar com vocês. Até amanhã, então, no próximo Bate-Canal, no mesmo Bate-Horário. E vai ser fantástico. Valeu? Gente, eu ia mostrar uma imagem para vocês. Eu ia mostrar a imagem para vocês, vou mandar lá no grupo, tá? Não vou tomar mais tempo, eu mando lá no grupo, porque todo mundo que está aqui está lá. Joia. Beleza, então. Foi fantástica a noite de hoje. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.